Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, Conrado Melhado, aqui no Conta Pra Gente. Hoje você vai conhecer a história de inspiração de um mito. Comunicador nato, filho de pedreiro e dona de casa, começou sua vida como engraxate e lavador de carros. Mais tarde fez sucesso no rádio, depois na TV, onde descobriu o dom de falar a língua dos mais simples. Empresário, focado, determinado, paulista de nascimento, paranaense de coração, a cobra vai fumar no Conta Pra Gente, porque vamos falar com Ratinho! Ah, tá bom? Certinho? Tudo bem, Ratinho? Tudo bem. Carlos Massa, obrigado por nos receber. Obrigado e revelar um pouco. Eu que agradeço. E revelar um pouco da sua vida para quem está em casa nos assistindo. Muito bem, a minha vida tem coisa boa e coisa ruim. Qual parte você quer? Ah, coisa boa e ruim um pouquinho também, né? Legal, queremos conhecer hoje o empresário, o grande apresentador, mestre do improviso. Para ficar mais fácil, você pergunta e eu respondo. Legal. E também queremos conhecer você no âmbito pessoal, o pai, o avô carinhoso, com esse coração enorme que a gente sabe que você tem. Sim. Sou muito melhor pai do que marido. Maravilhoso. Carlos Massa, conta pra gente. É o quê? Não é pra você. Tá virando o ferro do olho. Se você quiser, eu vou te encher de porrada. É o dia da... Pode fazer a pergunta. Ratinho, você nasceu em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, e aos 4 anos de idade você foi lá pro norte do Paraná, em Marumbi. Isso. Como foi essa mudança? Eu era muito menino, né? Mas o meu pai, quando deu uma geada muito grande em Minas, e fracassou o serviço. Meu pai era pedreiro em Minas. Meu pai trabalhava na roça, depois começou a ser pedreiro, né? E quando ele foi para Minas, ele foi para voltar a trabalhar na roça. Quando ele foi para o Paraná, ele foi para voltar a trabalhar na roça, porque aquele tempo a cafeicultura estava surgindo no Paraná, todo mundo de Minas, de São Paulo, estava indo Concentrando para lá. para o Paraná. Meu pai foi nessa leva de pessoas, né? Juntava-se um caminhão, botava 4, 5 famílias em cima e foram lá para Marumbi, que é uma cidadezinha pequenininha, mas muito querida lá do 5 mil habitantes? Hoje 5, antes ela tinha mais. Tinha mais. Diminuindo, mas quando meu pai chegou lá tinha mais ou menos isso também. Também tinha era isso. Bem pequenininha, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Uhum. E eu sei que em Marumbi você trabalhou de engraxate, lavador de carros. Eu sempre trabalhei. Desde que eu tinha aí meus 8 anos de idade, eu sempre trabalhei em alguma coisa. Sim. Eu nunca esperei o meu pai me dar dinheiro. Eu sempre corri atrás de dinheiro para mim. Que ótimo. E depois de uma certa idade, eu passei a ajudar meu pai. Né? Eu comecei engraxando sapato. No primeiro momento, eu engraxava os sapatos. Depois, eu era um engraxate caprichoso. Ao invés daí eu prestei atenção que muita gente tinha preguiça de ir lá na praça, lá no bairro do Cascavel, para engraxar. Então eu comecei a ir na casa das pessoas, pegar o sapato delas durante a semana. Já inventou uma unidade de negócio. Eu comecei a imaginar assim, mas por que durante a semana as pessoas não trabalham, tem que ser só no sábado? Porque a gente ia lá pro bar engraxar só no sábado. Eu falei, não, eu vou durante a semana. Daí eu comecei a ir na casa das pessoas. Maravilha. Para me adiantar dos outros. Quando eu chegasse no final de semana, eu já tinha engraxado o sapato do cara, já tomava a freguesia do outro. Então eu comecei a ir nas casas. Depois eu comecei a pegar o sapato de todo mundo da cidade para engraxar. A história de empreendedor começou desde pequeno. Eu contratava os meus colegas engraxates, ganhava 20%, e daí deixava eles engraxarem. Então é assim, daí eu já não engraxava mais, eu já passava para eles e ganhava só os 20%. É um empreendedor nato. Eu pensei assim. Ratinho, e qual que era o seu maior sonho nessa época, quando você tinha 8 anos de idade? Vai? Na verdade, a gente não prepara muito a vida não, mas eu sempre quis ser artista. Eu queria ser cantor, eu queria ser famoso, na verdade, né? Ratinho cantor, já pensou? Eu não vou dizer nem famoso, eu nem sabia o que era fama, mas eu queria ser popular, sabe? Então, eu sempre quis me aparecer mais que os outros, sabe? Quis ser popular, ser querido, eu sempre me preocupei com isso. Maravilha. Então, eu queria ser popular.
Não vou dizer que ia ser famoso, não, porque eu queria ser popular. Essa era na época que você gostava de fazer. Já gostava disso. Maravilhoso. E eu sei também que você também já foi até coroinha da igreja. Para ser popular, porque naquela cidadezinha, todo mundo sitiante pequeno, os coroinhas só era filho de sitiante. A igreja católica era muito chata na época. Sim. Ela só deixava ser coroinha, o filho do sitiante. Meu pai era pedreiro, não ia deixar eu ser coroinha. Mas eu era tão bacana com o padre, eu era tão puxa-saco do padre Luciano, que ele acabou deixando eu ser coroinha também, mesmo junto com os filhos dos sitiantes e tudo mais. As pessoas mais abastadas da cidade. Você já tomou vinho do padre alguma vez? Já tomamos muito. Tomei a hóstia do padre escondido. E quando foi inaugurar a igreja, você perguntou numa história interessante, quando foi inaugurar a igreja do Marumbi, que aliás meu pai ajudou a construir. Nossa, que legal. Eu me lembro que nós éramos 45 coroinhas. Imagina uma cidade de 45 coroinhas, todo mundo vestido de vermelho. Então a igreja demorou muito tempo para ser construída, como toda igreja demora para ser construída. Com certeza. E estava lá, e quando começou aquela boca cheia de gente, as andorinhas que ficam assim, foi se criando passarinho dentro da igreja, né? Sim, com certeza. Em 45 coroinhas, ela cagou na minha. Quer dizer, batina vermelha. Sim. A merda do passarinho branca, aquilo pegou na minha batina, foi aquele monte de risada dentro na inauguração da igreja, né? Foi acabando sendo um palhaço da igreja. Né? A andorinha foi cagar logo na minha batina. Sensacional! Sensacional! Ratinho, aos 8 anos de idade, em Marumbi, o Carlos Massa recebe o apelido de Ratinho. Como foi esse apelido? Esse apelido foi muito simples. Eu era, perto dos outros meninos da minha idade, 8 anos, eu era muito raquítico. Eu era o menorzinho deles. Todo mundo era da mesma idade, mas eu era o menorzinho, porque eu era muito magrinho, muito feinho. Eu melhorei muito, viu, gente? E todo mundo, naquele tempo, não era que nem agora, que todo mundo tem uma bola. Quem tinha uma bola era o chefão. Era o rei. Era o rei. Rei da rua. Podia jogar bola, não podia jogar bola no campo, tem que jogar do lado do campo de futebol da cidade. E tinha uma capoeira. E eles não deixavam eu jogar porque eu era pequenininho. Então, jogavam a bola para capoeira, eu pegava essa bola e eu sumia com a bola. Desaparecia. Eu preciso do meu avô, ficava lá, sumia. Enquanto eles não deixavam eu jogar a bola, eu não devolvia a bola. Então toda vez que eles iam começar a partida para jogar, eles primeiro procuravam para ver se eu não estava escondido naquele matinho. Então vamos procurar ver se ele passa um ratinho, ele aparece de repente, pega a bola, vai embora. Desaparece, é o mestre dos magos. Vê se o ratinho tá aí, vê se aquele ratinho tá aí. O ratinho pegou o ratinho. Pegou o ratinho. E quando eu fui para Jandaia do Sul, aí com 13 anos, alguns amigos meus já moravam em Jandaia. Já tinham mudado também para Jandaia do Sul, que é uma cidade um pouco maior que Marumbi. Da mesma turma. Da mesma turma. E já começaram a me chamar de Ratinho. E a cidade inteira pegou o Ratinho. Foi ficando cada vez mais popular. E o Ratinho ficou. Em Jandaia do Sul tem uma fase maravilhosa, que é a fase da adolescência que você passou. O que representa para você? É a melhor fase da vida da gente, que é dos 13 anos aos 30. É a melhor fase de qualquer ser humano, é dos 13 aos 30. Depois você começa a cair. Mas dos 13 aos 30 é a melhor fase de qualquer ser humano. Né? E ali você ficou muito conhecido, você gostava de conversar com todo mundo. Como é que era? O Ratinho carismático? Não, eu já fui jogar bola no time da cidade, não que eu era bom de bola, porque o dono do time era meu amigo, o Valdomiro, que foi o cara que me colocou o apelido de Ratinho. Então ele já me colocou no time, ele é meu amigão, e é meu amigão até hoje. Hoje ele é prefeito de Mundo Novo, lá em Mato Grosso do Sul, e ele é meu amigão. E botou eu no time, eu já era titular do time, apelido Ratinho, é que ele pegou o time, era muito um time bom da cidade, e foi pegando apelido da escola, e daí eu já virei presidente do Grêmio, já fiz essa confusão lá. Eu sempre fiz confusão na vida, né? Não teve. Eu não vou na vida normal, de um ser humano normal. Já vendia quadro de santo, já dava um show na cidade. Vendedor, como vendedor, você vai ficando conhecido. Com certeza. Você vai pegando clientela, né? Eu aprendi, vendia. Tinha um senhor lá chamado Seu Calil, que a turma chamava de Seu Carlito. E ele me convidou, foi o homem que me ensinou a vender. Na verdade, eu aprendi a vender com ele. Ele que passou, os ensinamentos. Os ensinamentos de venda. Ele ia vender roupa na zona.
Zona, Numerado. Caramba, E eu ia com uma vida ele. bem peculiar, né? Eu tinha 14 anos. Eu tinha que ir com ele porque ele levava 4 malas, ele não conseguia levar as malas. Então as malas menores eu levava. Então eu ia na zona, mas ele era um homem muito respeitoso. Sim. O seu Calil. Era profissional, tava na zona, mas tava para vender. Então ele chegava lá, eu aí. ficava do lado de fora. Eu ficava do lado de fora, ele me deixava do lado de fora, ele catava as malas e falava, você não pode entrar aqui, você tem que ficar aqui fora. Deixava eu fora, eu ficava esperando, ele ia lá, vendia calcinha, vendia roupas íntimas. roupas íntimas para as meninas lá da zona, né? E depois baga, eu fui aprendendo a vender com ele. Então, E aí pegou esse tino comercial que o senhor é muito aflorado, o senhor é um excelente vendedor, né, Ratinho? Sou um bom vendedor. E na sua opinião, quem que é o melhor vendedor que você já conheceu? O Silvio Santos. O Silvio Santos é o melhor vendedor do mundo. Do mundo. Do mundo. Com certeza. Eu acho que é o Silvio Santos. Ele se vende muito bem, ele vende... Se você analisar, o melhor vendedor do mundo da história foi Jesus Cristo, né? Com certeza. Foi o melhor 2000 anos, né? 2017 agora, anos. no Brasil, do comunicador, eu acho que é o Silvio Santos. E do tempo contemporâneo é o Silvio É o Silvio Santos. Santos, não tenha dúvida. Ratinho, muito comunicativo, muito carismático. Aos 19 anos você foi o vereador mais votado em Jandaia do Sul. Como foi sua vida política? Na verdade, eu entrei na política sem saber o que era a política, né? O que era, porque eu era popular na cidade. Eles precisavam compor uma chapa. Na chapa tinha que ter mulher, tinha que ter o professor, tinha que ter um médico, tinha que ter alguém da juventude. Como eu era o cara mais popular da cidade, ninguém topou a parada, vai essa coisa mesmo. Aí, colocaram eu lá e eu acabei sendo o mais votado, o vereador bem votado lá. E depois você foi vereador também em Curitiba. Depois eu mudei para Curitiba, em 83 eu mudei para Curitiba. 2 anos depois, em 88 eu fui vereador de Curitiba. Fiquei o segundo mais votado em Curitiba. O segundo mais votado em Curitiba. E depois foi para a questão da... Em 90 eu fui candidato a deputado federal. Daí fui eleito, também fui o mais votado em Curitiba. Na cidade de Curitiba fui o mais votado. E na época você pensava em seguir a carreira política, não? Pensava assim, porque eu sempre falei, o rádio faz você, a comunicação faz você ir escolhendo coisas, porque a comunicação ela te abre um leque enorme, né? Se quiser na comunicação, eu acho que a comunicação é o grande negócio. Eu acho que o mundo tem 3 pilares: comunicação, logística e eletricidade. E energia. Quem tiver esses 3 pilares não precisa se preocupar, né? Tanto que nas minhas empresas hoje eu já tenho esses 3 pilares. Eu já tenho energia, eu já trabalho com energia, eu tenho logística e tenho comunicação. Eu quero ficar com esses 3 pilares. Porque ninguém vive sem esses 3 pilares. Não tem como viver. Com certeza. Então, e daí eu fui como vereador, foi uma delícia ser vereador, tanto lá em Jandaia do Sul, como em Curitiba. Agora, deputado federal foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Nunca mais vou ser candidato a nada. Em virtude dessa experiência. Dessa experiência muito ruim que eu tive de deputado federal. Com certeza. E o que de pior tem um deputado federal? Ele não tem poder para decisão? Eu era baixo clero, né? O deputado do baixo clero ele não tem prestígio com os ministros, com Brasília. Não tem força prestígio. política. Não tem. Todo mundo lá na sua cidade acha que você tem prestígio, mas quando você chega lá em Brasília, você só é mais um no meio daquela multidão, no meio dos 513 deputados, você só é mais um, você não tem força nenhuma. Quem tem força é o líder do partido. Você não tem força nenhuma. Então, é uma burrice o cara falar assim, ó, eu vou lá, vou ser deputado federal e eu vou mudar alguma coisa. Não vai mudar nada, porque o sistema só muda quando o executivo quer. A vida pública é para quem quer se dedicar ao povo. Passa amanhã no RH. Tá? Precisamos conversar. Deus castiga.